Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou Ana Médici e estou aqui para guiá-los por uma jornada fascinante no universo da inovação, das startups, do empreendedorismo. É um prazer estar com vocês nesta parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney, trazendo informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. E o nosso convidado de hoje é Alfredo Soares. Alfredo, é um grande prazer ter você aqui no Trilha. Pô, fico super feliz, eu acompanho o teu trabalho e acompanho o trabalho do Infomoney e da Band, então super feliz de estar aqui, super honrado de poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência ao longo dessa última década empreendendo. E muita experiência, né? Olha só, o Alfredo é um dos principais especialistas em vendas do país, com mais de 300 palestras nos últimos 7 anos em grandes eventos e empresas do Brasil. Como empreendedor, fundou a Conceitual 360, Marketing Shop, Social Rocket e a X-Tech Commerce. Atualmente, é cofundador e mentor do G4 Educação, além de sócio da Vetex, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, presente em mais de 45 países. Também atua como sócio e conselheiro da Loja Integrada. Seus best-sellers, Bora Vender e Bora Varejo, auxiliam empreendedores a desenvolverem ecossistemas de vendas e adotarem a transformação digital em seus negócios. Como investidor anjo, participa de mais de 30 startups de tecnologia. Recentemente, lançou o livro Somos Todos Uma Marca. Nossa, Alfredo, haja história para contar, hein? Pra galera ver como dá trabalho. Alfredo, bom, vamos começar. Eu gosto sempre de falar do início. Como é que você foi parar aí no mundo do empreendedorismo? Olha, eu fui parar no mundo do empreendedorismo de uma forma muito espontânea. Eu estava na faculdade fazendo um trabalho de grupo e tinha que imprimir aquele trabalho, então eu fui em busca de uma gráfica. Na época eu queria muito trabalhar com criação publicitária, então eu tinha tentado entrar em 5 agências para fazer estágio e tinha sido rejeitado nas 5. Meu pai colocava uma pressão e uma pilha para eu ser funcionário público, para eu fazer concurso. E aí eu fui para essa gráfica e chegando lá tinha um cartaz que eles estavam recrutando pessoas para ser representante gráfico, representante comercial, vender de porta em porta. E aí eu vi aquilo ali, tinha remuneração grande no cartaz. Era gráfica de... Cartão de visita, panfleto, uma de geladeira. Era a época que as gráficas estavam começando a transformar a ter máquinas, né, que possibilitavam um trabalho muito mais digital, as gráficas digitais. Então, estava nascendo aí essa era de faz 200 cartões, 500 cartões. Cartão de visita sempre foi uma coisa muito cara. Então, estava sendo democratizado nessa época o material gráfico. E aí, eu vi aquilo ali e falei assim, pô, nasci pra isso, né? Deixa eu ver como é que faz. E aí eu comprei ali o portfólio, né, que se chamava, que era o mostruário. Eu comprei, cheguei em casa, criei uma marca Ideias Carioca, mandei pra gráfica e fui vender cartão de visita. E aí, comecei a sair da faculdade e bater porta em porta, apresentando, ó, você precisa de imã de geladeira, cartão, papelaria fina, ó, eu trabalho com gráfica. Dava meu cartão. E comecei a fazer isso aí de forma rotineira ali na minha rotina. E aí começou a pingar os primeiros clientes, os primeiros trabalhos. E é muito legal, né? Porque quando eu comecei, obviamente meus primeiros contatos e clientes eram conhecidos. Então eram amigos do meu pai que tinham negócio, eram vizinhos que tinham comércio. Então eu comecei ali, por exemplo, eu lembro que o meu primeiro cliente foi minha mãe, o meu segundo cliente foi o ponto de táxi que eu pegava táxi na minha rua. Então ficou muito ali. Só que com o tempo você vai visitando as pessoas que você não conhece e elas vão te procurando. E aí você fala assim, cara, dá pra vender pra quem eu não conheço. E aí aquilo ali foi ganhando escala, e até eu virar uma agência, aí eu começar a fazer identidade visual e arte, independente do cara rodar o trabalho comigo ou não, do negócio rodar o trabalho comigo ou não. E aí a coisa andou. E aí ao longo dessa jornada teve muitas surpresas, muitos altos e baixos, mas deu tudo certo. Qual foi a primeira startup que você entrou? Olha, você diria assim que a... O que eu poderia talvez falar que foi minha primeira startup foi a Market Shop, no qual naquele momento ali eu era uma agência, então era uma coisa muito personalizada, muito fazer o briefing com o cliente, entender o que ele quer, fazer o orçamento e atender o cliente customizado. E aí eu começo a ler muito pequenas empresas e grandes negócios, começo a entrar muito em portal, o empreendedorismo começa a ganhar protagonismo no Brasil. Então, assunto empreendedorismo, startup,
franquia, começa a ter uma vida muito presente, ganhar vida. E aí eu lendo essas matérias, eu falo, cara, preciso sair desse formato de agência e ser um formato mais marketplace. Na época a palavra ainda pouco popular. E aí, o que aconteceu? Eu falo, preciso criar um nome que seja o shopping do marketing. E aí criei Marketing Shop, basicamente o que eu fiz foi prototipar tudo que eu mais vendia e transformar em produto pronto. E aí o cara entrava e estava lá no site. Então meu objetivo não era mais ficar vendendo. Meu objetivo era colocar gente dentro do site, essas pessoas dentro do site uma vez, transformá-las em lead, entender o que elas precisam e oferecer os produtos que eu tinha, que na verdade eram produtos, eram serviços, né, preparados ali para se tornar produtos. E, deu super certo, porque foi um momento onde eu quebrei aquela coisa da empresa, né, para uma empresa que tinha time de vendas, que tinha os departamentos. Então, essa foi a grande virada de eu tratar a minha agência como um negócio. Mas nessa época você tinha sócios ou era sozinho? Nessa época eu era sozinho e aí eu tinha tido mais sócios investidores. Investiram nessa transformação de agência para o marketplace. E começo a entender a necessidade desse cliente, foi quando aparece o e-commerce na minha vida. E aí eu fundo a X-Tech, que veio a se tornar realmente a primeira empresa de tecnologia no qual eu fui founder. A X-Tech, na verdade, era uma plataforma onde as pessoas entravam no site, criavam uma loja virtual, tinha um período onde elas podiam criar essa loja grátis, e ela era self-checkout, né? Ou seja, ela sozinha fazia a pessoa entrar, a pessoa montar a sua loja, a pessoa publicar o seu e-commerce e a pessoa assinar um plano. E da X-Tech, como é que você foi parar na VTEX? Porque é um pouco parecido a VTEX, né? A VTEX faz a mesma coisa para cliente grande, só que ela já tinha tentado consolidar o mercado brasileiro comprando outras plataformas que atendiam os clientes da jornada zero até ele ficar maior, né? Então ela já estava olhando para esse mercado para ter soluções em todos os tiers, né? Ou seja, em todos os tamanhos de clientes. E a gente estava crescendo muito rápido, se sobressaindo do mercado, construindo uma marca forte, uma comunidade, um ecossistema. E aí a VTEX detinha a loja integrada, que era a maior plataforma, a mais popular, não vou falar maior em números, mas a plataforma mais popular do Brasil. E nesse momento, a junção das duas plataformas consolidavam o mercado brasileiro. E aí começou esse namoro, essa conversa, teve muito trabalho de exercício de como isso aconteceria, até que isso deu certo ali em dezembro de 2017. E aí foi uma transformação muito grande. A gente vendeu a empresa na época por 14 milhões de reais. E aí eu me tornei sócio da VTEX e assumi essa área de loja integrada e X-Tech dentro do grupo da VTEX. E aí foi um momento épico assim na minha carreira. Primeiro por fechar um ciclo completo, né, de você vender uma empresa, ou seja, alguém comprar por um valor grande, algo que você criou do zero, é um reconhecimento profissional gigantesco. E eu sabia que aquilo ali, na verdade, não estava sendo o fim. Eu sabia que aquilo estava sendo a porta de entrada num negócio muito grande. E foi o que aconteceu, né? Em 2021 a gente abriu, tem até tatuagem aqui, a gente abriu o capital da VTEX na Bolsa de Nova York, com a empresa avaliada em 4 bi de dólar. E como é que foi a sua experiência na VTEX? Como executivo também, né? Cara, na VTEX a experiência é muito boa. Assim, a VTEX, para mim, até hoje é o maior hub de alta performance, de cultura, de identidade. A VTEX, realmente, o Mariano Geraldo e os outros sócios, os outros líderes, construíram uma empresa muito interessante, assim. Uma empresa que está sempre aprendendo, uma empresa que prega lealdade, que apoia o time, que apoia a ideia maluca. Então, assim, a cultura da VTEX é algo extraordinário. Eu não vou mentir, quando eu saí de dono, aonde tudo acabava no Alfredo, né, a opinião do Alfredo, e me passei a ser sócio de um negócio, aquilo ali para mim foi um pouco conturbado, assim. Foram 6 meses ali meio que me encontrando, entendendo realmente como essa coisa funciona na prática e tudo mais. Por exemplo, foi lá que eu aprendi uma coisa muito importante. É tão importante você vender as suas ideias, os seus resultados para fora, que foi o que construiu a marca Alfredo Soares,
palestrante, autor de livro, etc., quanto também vender o que você faz para dentro. Então, vender, apresentar aquilo que você faz é parte do trabalho de qualquer um. Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu não gosto de ficar mostrando o que eu faço. É parte do teu trabalho mostrar o que você faz. É parte do teu trabalho tangibilizar o teu esforço. É parte do teu trabalho disclaimer do teu resultado. Importante isso. E é exatamente isso que você fala no seu livro, né? E eu falo bastante sobre isso no livro, né? O meu primeiro livro, que é o Bora Vender, que eu até, quem quiser ganhar de presente o livro, é só me mandar um direct no Instagram, lá, @Alfredo Soares, que eu vou passar um link para vocês ganharem o livro gratuitamente. Mas fala sobre a minha história, sobre a melhor estratégia de atitude. Né? Basicamente, o livro conta a minha jornada e quais as principais lições que eu fui tendo ao longo do caminho, de vendedor de cartão a um cara que vendeu a empresa. E no final do dia são as mesmas coisas em proporções diferentes. O meu segundo livro eu faço na pandemia, né? O Brasil, ele reagiu muito bem ao Covid. O varejo brasileiro reagiu muito bem ao Covid. E aí o meu terceiro livro já me direciona para esse lado publicitário, que é uma coisa que eu vi no G4, que eu era muito perguntado, assim, as pessoas me perguntavam muito, mas como é que você virou influenciador? Como é que é criar sua própria marca? Como é que eu crio minha marca pessoal? Minha empresa precisa de mim ali falando que eu sou o dono, tal, a empresa não precisa, como é que eu humanizo o meu negócio? Eu era muito cercado por essas perguntas e eu falei assim, cara, eu vou organizar isso num livro. Né? E eu vou falar sobre 3 pilares principais para se tornar uma marca hoje. Alfredo, olha, nós vamos falar mais sobre o livro no próximo bloco. A gente tem que ir para o intervalo. Difícil porque é muito assunto para falar, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Bom, a gente está de volta com o Alfredo Soares. Alfredo, sua história é realmente incrível, né? Super jovem, já conquistou muita coisa. E a gente, no último bloco, começou a falar sobre o livro, né? Todo mundo construir a sua própria marca. E aí você falou dos 3 pilares. Queria que você repetisse pra gente entrar um pouquinho mais aí a fundo nessa história. Os 3 pilares para você construir uma marca hoje, com essa descentralização da comunicação, dos canais, né, com essas diferentes gerações consumindo produto, conteúdo, informação de formas diferentes, em meios diferentes, em horários diferentes. Ou seja, a comunicação se tornou uma arte na última década. Então são 3 pilares: a produção de conteúdo, que é você ser mais interessante do que interesseiro, né? Então não é porque eu vendo cadeira que eu tenho que falar de cadeira. Eu vendo cadeira, mas quem é meu cliente? É o advogado? Eu posso falar sobre como gerenciar o teu escritório de advocacia. Então, se abrir a sua cabeça em relação a isso. Influência, que é você investir na tua autoridade, no teu endosso, nas suas referências, nos meios onde você circula, né? Ou seja, o que já é de antigamente, construir credibilidade. Credibilidade vende para qualquer negócio e hoje é chamado de influência. Né? E o terceiro, a experiência, que é aquilo que memoriza na cabeça do cliente. Você pode fazer uma entrevista, por exemplo, e virar uma experiência e a pessoa gostar dos teus insights, anotar os teus insights e se lembrar de você para continuar assistindo o meu conteúdo. E aí vem uma coisa que assim, a gente percebe cada vez mais, né, os CEOs, os C-levels, tendo uma visibilidade maior na mídia, né, às vezes sendo a cara da empresa. A gente tem alguns exemplos. Qual que é a importância disso para o negócio? Olha, isso, obviamente, é um acelerador de todos os negócios, não só... E aí eu dou um passo atrás. Isso tudo faz parte de uma estratégia. Hoje tem alguns CEOs que fazem isso por relação com investidores, porque eles perceberam que os investidores seguem eles. Então acaba que é um veículo, não é todo investidor que fica lendo RI, mas você está ali no Instagram contando o que a sua marca está fazendo, o que a sua indústria está funcionando, os teus resultados, os teus números. Aquilo ali, por outro lado, torna a tua empresa mais sexy para investidores. Tem outros que já fazem isso por causa do time. Então, quando você pega o João Adib da CIMED, quando ele começa o Instagram, ele estava com a mentalidade de inspirar o time dele, que são 1.300 vendedores. Só que aquilo se tornou um canal de ação para a empresa. Traz farmácia,
se relaciona com as farmácias grandes, então, lança produto, é um case excelente. Benchimol na XP também é um case interessante. Então você tem aí várias opções de estratégias aonde você usa os fundadores, o CEO da companhia, para se tornar um canal de comunicação oficial da empresa, e aí você vai direcionar o resultado que você quer nesse canal de acordo com o seu objetivo. Bom, e além de tudo isso que o Alfredo já fez, ele também é sócio da G4 Educação, que também é um outro case de sucesso. Eles lançaram em 2019, né? 2019. E hoje já mudaram para um prédio, assim, eu fui lá no escritório, maravilhoso. Já está com quantos funcionários? 350. 350 funcionários, quer dizer, evoluiu muito rápido. E vocês também cresceram muito durante a pandemia. Fala um pouquinho do G4 Educação. O G4 é uma empresa onde a gente entendeu que existia um dinheiro esquecido, que é essa média empresa brasileira, né? O Brasil é feito por essas médias empresas. Então, eu, Thales e Nardon e o Tony, a gente já trocava muita ideia e a gente resolveu aí se juntar para compilar essas ideias, condensar essas ideias numa imersão. E essa imersão, no primeiro dia, a gente viu que o impacto que causava para os empresários era muito grande, né? Então a gente resolveu formalizar e construir, transformar isso numa escola de negócios, né? E foram 4 anos aí atendendo mais de 200 mil alunos online, mais de 20 mil alunos presenciais. Hoje nossas soluções de treinamento treinam mais de 20 mil colaboradores. Então a gente teve aí resultado muito legal, o que é muito bacana, porque quando você olha para o case do G4, hoje as nossas aulas apresentam o próprio case do G4. No início apresentava o case da EasyTax do Thales, da Canui, da Dafit, da Rappi, do Nardon, da Vetex, da X-Tech, do Alfredo. Hoje não. Hoje a gente come a nossa própria comida. Então a ferramenta que eu estou vendendo para um empresário colocar para treinar o time dele é a ferramenta que treina o meu time. A ferramenta que eu estou colocando de inteligência artificial para dar mais eficiência nos processos da empresa dele é a ferramenta que o G4 usa. E o bacana do G4 é que todos eles são muito... Vocês também dão esses treinamentos, né? Dão as aulas para os executivos. A gente tem um programa, a gente faz alguns cursos online gratuitos, né? Então quem quiser tá convidado lá, @G4 Educação, tem alguns treinamentos gratuitos que a gente dá para esse empreendedor que está começando, para esse colaborador que quer acelerar a sua carreira. E aí a gente tem uma imersão presencial, que é a imersão que fala sobre gestão e estratégia. Então a gente fala muito sobre modelo de negócio, sobre ecossistema de venda, sobre formação de cultura, sobre criação de time, sobre construção de produto, sobre mentalidade de growth. Você é assim um pouco diferente de outros empreendedores, muitos acabam, né, não dando certo o primeiro negócio, enfim, e vão aprendendo. Você meio que teve uma trajetória de sucesso. Não, a gente conta o sucesso. Então, eu queria saber qual foi o seu grande assim, desafio, assim, o seu momento. Mas... A minha agência já quebrou em uma das crises financeiras que teve no país, eu perdi todos os meus clientes. Eu já tive que sair do meu escritório e alugar uma mesa no escritório de umas pessoas, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o escritório. Eu já fiquei sem escritório e tive que trabalhar de dentro do cliente. A gente, quando tinha X-Tech, estava tudo dando certo, a gente caiu na Black Friday, a empresa quase quebrou e eu saí devendo. Eu já tomei volta de mais de 300 mil reais e fiquei devendo e tive que pagar do meu dinheiro em 10 anos. Então, assim, o sucesso é o quanto de fracasso você carrega e conseguiu aprender. O problema é que as pessoas fracassam e fazem de novo igual, né? Então, o lance é você aprender a fracassar, aprender e refazer. Alfredo, bom, você é uma referência quando a gente fala de e-commerce, conhece muito o mercado digital. Como é que você vê aí o futuro do e-commerce no Brasil? O Brasil está amadurecendo muito. Eu acho que a gente tem um desafio logístico que pode levar o e-commerce para outro nível. Acho que são 2 pilares aí que podem mudar o e-commerce. Eram 3, né? Era a bancarização. Esse aí a gente está bem evoluído, a gente é um país da fintech, então a gente realmente tem digitalizado a conta do brasileiro. Então isso dá poder de compra digital, poder de compra online. O segundo é tributação. Então a gente tem tido alguns incentivos e tem evoluído em relação a isso, levando os CDs para lugares estratégicos para ganhar eficiência logística e a logística. Então eu acho que a gente tem evoluído bastante nos três pilares. Então quando você olha para frente, eu vejo um otimismo muito grande no varejo brasileiro.
no e-commerce brasileiro. O que me é um red flag é o varejo. O varejo como um todo está passando por um momento muito difícil, porque o varejo, historicamente no Brasil, tanto familiar quanto de fundos, é operações financeiras que usam o varejo para criar alavancagem e construir patrimônio imobiliário. Então você pega a família Klein, tem 800 imóveis. Você pega o Abílio, separou os imóveis quando vendeu para o cassino. Então quando você olha para a estrutura do varejo, você olha para o cara da van, o Luciano, você olha para a família do Vilarejo, da Bagaggio, são famílias que ficaram muito ricas usando o varejo como operações financeiras, pegando aquele volume que o varejo movimenta, se alavancando, comprando imóvel, aí pagando o próprio aluguel do imóvel para a família. Então, assim, era uma forma de retirada, então o varejo nunca dava lucro, mas você ficava ganhando dinheiro do aluguel das lojas. Então, esse cenário, no momento atual, ele está um pouco colapsado. Então, assim, o momento atual do varejo brasileiro é um momento delicado, um momento que precisa ter muito pé no chão, muita estratégia. Então a gente não vê um varejo em expansão, a gente vê um varejo em correção, diminuindo loja, buscando eficiência, digitalizando a operação. E Alfredo, tem uma tendência, principalmente na China, do live commerce, né? Como é que você vê o live commerce no Brasil? No Brasil, infelizmente, não existiu resiliência e mentalidade de growth para testar as diferentes formas de usar live commerce para vender. O live commerce, a única pessoa no Brasil que faz isso com maestria é a Virgínia Fonseca, dona da WePink, junto com o marido dela e com os sócios dela. Eles fazem isso, fiz até um conteúdo sobre isso. Eles já venderam mais de 60 milhões em live. Então eles sabem utilizar isso. Eles a última foi 23 milhões, não foi que ela vendeu? 21, acho que é 21, 22. Eles entenderam a audiência deles, como eles funcionam e criaram um produto de live baseado nesse comportamento da audiência dele. O que é completamente diferente de como o varejo grande usa live. Faz um mega show, faz um mega evento, mas no final do dia não tem essa proximidade, ela não construiu a partir da audiência aquilo. E é óbvio, né? Por que a Virgínia atrai muita gente? Porque ela é mais tempo interessante do que interesseira. Quando você vai para o varejo tradicional, ele é muito mais tempo interesseiro do que interessante. Ele quer vender, ele não tem entretenimento live, junto. Mas ela tá fazendo tatuagem, ela tá contando a vida dela, ela tá falando uma fofoca, ela tá se comunicando com o público, etc e tal. Então, cara, acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Live Shop é uma ferramenta que funciona, mas exige, como várias outras novas ferramentas, resiliência, testes e diferentes usos. O entretenimento tem que estar nessa ferramenta, quer dizer, você tem que levar, você está aqui falando, a gente está conversando, então a gente está falando sobre o livro do Alfredo, eu já poderia estar comprando aqui o livro. Isso é uma live shop que a gente está fazendo, estou falando conteúdo, estou falando que tem o livro, estamos tendo uma entrevista e é mais legal poderia ter um QR Code na tela aqui para a galera comprar o livro. Então, falta as marcas entenderem um pouco esses diferentes formatos de objetivos. Quero fazer uma live para vender para quem nunca viu o meu negócio, é uma live. Quero fazer uma live para quem já é meu cliente fixo, fiel, é outra live. Então são formatos de live, ferramentas de live, editoriais de conteúdo totalmente diferentes, que no final levam o nome de live shop, de live commerce. Agora, Alfredo, a gente está chegando ao fim. Eu gosto sempre que assim, o convidado deixe um recado para quem está nos assistindo. E eu queria muito que você deixasse um recado para quem está querendo entrar nesse mundo digital, principalmente né, no varejo online. Qual é a dica que você dá? Cara, a dica para entrar é defina muito bem, entenda muito bem de audiência, de nicho, estude sobre tráfego pago, sobre viralização, sobre social media, porque você vai precisar de todos esses ingredientes para conseguir criar uma audiência, para conseguir fazer o teu produto chegar até o público dele. E, cara, passo a passo, etapa em etapa, vai ser difícil, não vai ser fácil, a barreira de concorrência cada vez está menor, então, independente se você quer vender roupa, milho, capacete, vai ter concorrente, só que existem várias avenidas de crescimento e cada ano que passa a gente vê novas marcas surgindo e crescendo de forma exponencial. Então só para dar exemplo para a galera aqui, Holy Soups, uma marca de sopa, começou 100% online, principal canal, tráfego pago, Google e Facebook.
Um ano de operação, 23 milhões em venda de sopa. Nossa. Super Coffee, 4, 5 anos de operação, faturamento de mais de 240 milhões de reais, lá de Salvador, da Bahia. Bold, lá de Divinópolis, interior de Minas Gerais, vai vender 200 milhões esse ano, 4 anos de marca. Tudo isso usando conteúdo, influência e experiência. Então, é possível sim você aí criar um negócio, digitalizar, usar o digital para exponencializar esse negócio e conseguir acessar um resultado extraordinário. Tá aí, ó, uma dica maravilhosa. Alfredo, é um prazer ter você aqui com a gente, sempre um bate-papo super legal. Obrigada. Tamo junto. Bora vender, turma. Espero que vocês gostem. Me sigam lá no Instagram, @AlfredoSoares, que tem muito mais conteúdo sobre empreendedorismo lá. E o Ter Inovação está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero vocês todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite. Até lá!